Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Simone Rockenbach. Olá a todos, bem-vindo ao Pode Tratar. Eu sou a Raquel Pagnoncelli. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Pode Tratar do ano de 2025. Feliz Ano Novo a todos! Feliz Ano Novo! Um ano muito especial começando e as mudanças programadas e as não programadas estarão surgindo. E como é que nós estamos? Nós estamos paralisando, congelando, estamos ansiosos, estamos tranquilos, serenos ou leves? Como estamos perante as mudanças de todos os sentidos, gente? Financeira, climática, social, pessoal, interna, externa. As mudanças, um tema muito importante, um tema valoroso que a gente sentiu de tratar hoje com vocês. Então, com licença, estamos entrando aí na sua casa, com todo amor, com todo respeito, para poder conversar um pouquinho de forma íntima nas visões da medicina chinesa, nas visões da microfisioterapia, da nova medicina germânica, nas visões das transcendências de percepção da consciência. E aí, o medo da mudança. Sempre que há uma mudança, tem que necessariamente sentir medo? E é aí que tá, né? Existem muitas mudanças, né? E sempre através de uma mudança vai gerar outra e outra e outra, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem, né? Porque a hora que você, por exemplo, assim, você tomou vai começar uma mudança no teu corpo físico, né? Um exercício. Isso primeiro começou uma mudança de consciência, né? Então, é sempre uma engrenagem. Eu acho que sempre dá um medinho, né? Mas eu acho que dá... medo do novo. É. E a perca do controle também, porque às vezes tem mudanças onde a gente não tem controle sobre a mudança de fato, porque ela está sempre mudando, né? Exatamente. Mas claro que também, como tudo, existe o medo, né, que realmente te paralisa diante de uma mudança. E existe o medo normal, que é aquele medo que às vezes a gente vai entristecer um pouquinho, ou vai ficar meio que eufórico, vai dar uma dorzinha de barriga, enfim, que vai ter alguns sintomas, mas que é do natural. Por quê? Porque eu vou iniciar algo diferente, eu vou sair da minha zona de conforto, que é o que a gente sempre fala. Toda vez que a gente vai fazer algo diferente, é claro que vai gerar um certo desconforto, porque não é da nossa rotina, a gente não está acostumado àquilo ali. Mas a partir do momento que a gente se adapta, é no automático, exatamente. Então, existe sim um medo que paralisa e aí a pessoa não consegue realizar a mudança, Sim. que é aí que a gente precisa olhar para isso e trabalhar isso, mas também existe o medo natural, que é normal, dá aquele friozinho na barriga. Aquele que vai com medo mesmo, né? Vai, exatamente. É bom, entendeu? Então só vai. Sentir medo faz parte da nossa sobrevivência em todos os sentidos. Sim. Então, nós vamos focar no medo perante a mudança hoje como tema, mas não é somente o medo, como as meninas acabaram de citar, né? Você pode não estar classificando como aquele novo passo como algo que te deixa temeroso, em pânico ou apavorado, muito menos com medo. Pode ser que esteja te gerando um desequilíbrio, uma incerteza, uma insegurança, uma ansiedade ou até uma certa alegria. Nós vamos vivenciar durante e perante e após uma grande mudança, primeiro, algo desconhecido, senão não seria mudar. Sim. Então, quando a gente encara um planejamento, uma situação que para nós é novidade e nós somos novatos perante aquilo ou perante a reação daquilo, a gente pode ser moldados perante a reação de quem está perto, porque se todo mundo gritar, eu vou gritar, se todo mundo encarar de forma natural e tranquila, então eu também vou encarar de forma natural e tranquila. E a base disso tudo é você começar a se conhecer. Para fazer o autoconhecimento e para poder, quem sabe, dominar o medo perante uma mudança, uma transformação, aquilo que as meninas já deixaram a dica aqui também. Você tem que estar familiarizado com os passos que seguirão. E para estar familiarizado com os novos passos, vai ter que pisar, vai ter que ir, vai ter que encarar. Para baixar toda essa tormenta do medo da mudança, aquilo tem que deixar de ser novo. Tem que virar algo natural e familiar. E aí, para todos os sentidos, em qualquer área que você for
eu vejo por mim, quando entra primeira vez um paciente no consultório, a primeira barreira que ela enfrentou foi o medo de estar lá. A segunda vez que ela vai, ela leva qualquer outra demanda para a sessão. Mas o medo já não vem junto. Por quê? Porque o lugar é familiar, o terapeuta é familiar, a poltrona é familiar. Ela já sabe como é a sala de espera, ela já sabe como que é a espera, como que é a sessão. Então, numa segundo encontro, vem aquela pessoa mais desarmada, vem aquela pessoa mais encantada com o primeiro resultado, com aquele primeiro encontro. E aí, o medo, a partir desse segundo movimento, em qualquer coisa, né? Você vai para uma cidade nova, você não sabe se você vai se perder ou não, se vai estar frio ou estar calor. Numa segunda viagem, você já vai sem o medo de ir para aquela cidade. Então, gente, qual que seria, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Pesquisa, buscar pelo conhecimento, ler sobre o assunto. Tem muitas ferramentas que podem ir te deixando familiarizado de forma teórica para algo que um dia você vai pisar na prática. E tu sabe que, assim, ó, com criança, porque a criança ela tem um instinto de defesa muito instinto ainda mesmo, né? É um instinto dela, ela ainda não maturou, ela ainda não, né, não mascarou isso, ela ainda não consegue lidar com isso de uma forma adulta, que é, né, vou me esconder atrás de algo. Então, o que acontece? A gente percebe muito isso em consultório, porque se é uma criança que passou muito por médico, quando ele chega para fazer, por exemplo, a micro não dói, mas eles não querem que eu encoste, porque ele está esperando por algo que ele já vivenciou. Então, sim, até você conquistar, até a criança perceber que não dói, ela vai ficar irritada, ela vai gritar, e é normal. Ela está tendo uma reação de medo, porque se eu tiver medo, se eu gritar por socorro, alguém vai me auxiliar, consequentemente eu não vou estar em perigo de levar mais uma agulhada, por exemplo, entende? Então, é normal, é um instinto de defesa, né, do nosso inconsciente, então ela não faz por birra, ela faz por medo. Ela tem medo do que possa acontecer, porque ela tem uma experiência de algo vivido dessa maneira, numa maca, ou enfim, ruim. Então, a partir do momento que ela percebe, eu normalmente gosto que a criança sente no colo da mãe para mim passar a mão e falar como que vai ser a massagem. Olha, é só uma massagenzinha assim, bem levinha e tudo mais. Ainda assim, ele vai deitar assim, ó. Entendeu? Até eu fazer, pronto, tá tudo bem. Levanta da maca, dá aquela respirada. E numa próxima vez, se precisar vir, já tá tudo bem. Porque sabe que lá é uma massagenzinha. Importante, né? Esse primeiro contato, que ele seja meio acolhedor mesmo. Na acupuntura já fala assim, nossa, vem ver o raio laser que a tia Mana tem, com esses óculos espaciais, eles ficam tipo, nossa. Exatamente. Porque e ela vai com a agulha. Eles são os que mais têm medo, mas justamente por isso. A gente aprendeu a ir mascarando um pouco esse medo. Por isso que às vezes a gente tem algumas reações maiores quando a gente vai enfrentar uma mudança. A criança não, tipo, a criança ela só coloca para fora, entendeu? Sim. Eu vou fazer alguma coisa para me proteger aqui. E é isso, então é bem comum, né? Mas e como é forte isso, né? Sobre a mudança, né? Principalmente no começo do ano, no final do ano, né? Aí no final do ano, todo mundo arrependido porque não conseguiu fazer metade da lista das mudanças que queria fazer, que nananana. Virou o ano, não mudou nada. Porque só aconteceu que foi da meia-noite para outro dia, né? Daí tu tá falando das mudanças internas. De todas, né? Eu tenho um propósito enfim, de emagrecer, ou de me alimentar melhor, ou de, né, enfim. Mas aí é que a gente volta para aquilo que a gente estava pincelando. Para qualquer mudança, se não houver a pesquisa, o porquê, do para quê, do como, da sugestão, por exemplo, você tem que parar de comer glúten. Sim. Meu Deus, como é que eu vou mudar este meu hábito de anos? Se não ficar uns 2 anos lendo sobre o assunto, testando sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, não tem a chave. A consciência não concorda. Você está inconsciente do benefício da tua mudança até o ponto que você participa com pesquisa, com informação. A gente tem muitos livros na palma da mão, muitas direções e como pesquisar para poder adquirir pelo menos uma certa familiaridade de uma alimentação ou de uma cidade ou de uma postura. Eu não gosto de academia, mas
Já foi uma ou duas vezes para se familiarizar com o complexo, com o lugar e tal. Sim. Então, se a pessoa simplesmente nega ou aceita que há dificuldade em fazer a mudança e não se abre de pelo menos uma forma teórica de forma inicial. Ou se abria a outras opções também, a outras... Liga pra Andressa, né? já pede umas comidinhas sem glúten. Ali no Mas Comer mesmo Bem, assim, você já vem com tudo pronto. Mas mesmo assim, você vive sempre Sim. encomendando comida, Não. você no teu dia a dia, você tem que se autocapacitar. Mas, ó, Exato. começa... Mas aí é que tá, aí começa por isso. Por exemplo, assim, existe ainda preconceito em relação à comida sem glúten que não é boa, que é ruim, que é dura, ou enfim, né? Como que eu vou fazer Então, assim, isso, você né? já faz uma encomenda, você pede pra Andressa levar algumas coisas, vocês vão ver que é gostoso Boa. igual. É. E aí, tipo, desperta aquele, não, ruim não é bom, né? É bom. Então, se é bom, eu posso continuar. E aí, como que eu posso fazer da minha rotina? Porque, assim, a programação do cérebro também precisa acontecer. Exatamente. E ela, quanto mais sentidos você colocar para isso, melhor. É. Então, assim, eu quero começar a dirigir, mas eu tenho medo. Entra dentro do carro. Abre o vidro, imagina o teu cabelo voando, segura no volante. No outro dia, liga o motor, só não precisa sair. Mas vai lá, faz esse Boa. processo. Porque você vai ter que se imaginar, ter que projetar e sentir a sensação de como é bom, entende? Então, esse tipo de coisa também Até é porque uma nessa forma mudança de colocar. É né? gradativo, né? Isso que a Simone está falando, de pincelar, sentar no carro, segurar o volante. A gente não sai do 8 para o 80 para Não. nenhum tipo de mudança. Nossa. Nem aquela mudança que te levam para uma outra cidade. Você teve que planejar, fazer a mala, usar uma muda de roupa, enfim, pegar um horário de ônibus ou de carro, abastecer. Agora é aquelas mudanças repentinas. Como o luto, por exemplo. Né? Porque todo mundo que está cercado pela certeza da companhia de alguém e acaba se deparando com essa ausência, não é um tipo de mudança que a gente se prepara, né? Alguns casos, sim, a gente acompanha uma enfermidade, a gente acompanha um estilo de vida que a gente sabe onde vai levar, mas temos milhões de casos que tem essa mudança repentina perante a morte, perante a perda, perante o luto. Como que a gente trata essa pessoa que não é o medo da mudança, agora a mudança lidar aconteceu, com a mudança. abrupta. Já aconteceu e agora eu preciso manter vivendo a partir disso, né? Depois que tudo mudou. Isso, porque Exato. aí vem toda, né? E é exatamente isso, colocar... A primeira coisa são as estratégias. Porque a pessoa precisa saber o que ela está sentindo, porque ela vai ter, né, as fases lá do luto que a gente já comentou. Então, ela precisa saber o que ela está sentindo, ela precisa reconhecer esse sentimento, que está tudo bem isso, enfim. E aí, começar com o passo a passo. O que a gente fala do escrever para um próximo ano, enfim, a listinha, por mais que você não consiga fazer tudo que você colocou, ela é muito importante. Porque a lista você consegue escrever, você consegue imaginar, você consegue dar possibilidade. Então, assim, nesse momento, é triste viver assim. Mas eu preciso viver porque eu ainda tenho tal coisa, que era em conjunto, que era, entende? Então, eu quero alcançar ainda essa felicidade. Então, para que eu consiga isso, agora eu preciso viver. Mas isso é só uma fase. Então, e isso é para quem quer mudar de emprego e que está frustrado no trabalho e precisa mudar, mas não consegue. Imagina que o teu trabalho é a porta para a saída. Entendeu? A partir disso, esse trabalho que está te causando essa dor vai fazer com que você chegue em tal coisa, que seja ter o seu próprio negócio, enfim. Então, assim, a gente precisa entender que o aqui e o agora... ele é importante para que eu alcance lá na frente. O próximo passo. Porque se eu conseguir enxergar isso, então, quem está vivendo luto precisa de uma ajuda, e normalmente externa, é mais difícil sozinho, né? Porque tem a dor, enfim, mas para que aquela pessoa consiga auxiliar, para que ela consiga enxergar lá na frente. Entendeu? As possibilidades, enfim, né? Porque eu sempre falo assim, que a dor do luto, ela existe para quem realmente foi amado, amou e foi bom, né? Se não tivesse sido bom, a gente não... Então, assim, é porque isso foi muito bom e é por isso que está doendo muito. Então, é olhar tanto para isso quanto
lá para frente, para amorosidade, para as dores, e tá tudo bem doer, e tá tudo bem, né? Mas ter essa estratégia para frente, precisa. Mas virar a gente chave, também tem os nossos próprios lutos, né? Sim. No nosso movimento de autoconhecimento, pelo menos no meu, eu sou a louca do morre e renasce, né? Sim, mas Loucamente, assim, ó, do jeito A que eu fênix. morro, eu volto, mas viver aquele luto sobre algo que se encerrou, né, Sim. dentro de mim ou fora, enfim, isso também é muito importante, né? Porque às vezes quando a gente tem algo que se encerra dentro da gente, às vezes a gente também não sai daquele luto, não sai daquela mágoa, não sai daquela tristeza, então a gente não consegue, de fato, fazer a mudança. exatamente. Né? Porque se você continua firme naquilo ali, naquela situação, querendo ter o controle faz com que você não mude. Porque você quer ter o controle de todas as coisas, do meu sentimento, de onde eu vou, o que eu faço. E não é assim. As mudanças, tanto repentinas, quanto a mudança que você já está, né, no autoconhecimento, aprendendo e trabalhando dentro de você. Então, o soltar... fazer, né, como a gente estava falando da lista, cocriar e tal, mas também soltar, né? Sim. Porque às vezes quando a gente fica muito obsessivo por algo, a gente não consegue perceber que aquilo não é para ser. Exatamente. A gente fica ali no controle de tem que ser assim do jeito que Existe eu quero. um fluxo, gente, muito natural. Assim, para eu que gosto, para gente que gosta da visão taoísta, budista, se o fluxo está sendo forçado para longe do movimento natural, tende a cansar a gente. A gente tende a ter que forçar algo ou segurar algo. E isso gera cansaço psíquico, emocional, mental. E as pessoas acabam fazendo isso que a Amanda estava tentando dizer, essa batalha de tentativa de controle, né? Ou a gente pode dizer, pelas fases do luto, uma negação perante aquilo, e é natural, sim. Sim. Mas os ciclos vão seguir, você vai crescer e se desenvolver da mesma maneira, gostando ou não, demorando ou não, no teu tempo, naquilo que você tem disponível, para poder sanar essa dor, essa mudança, de acordo com alguma influência de alguém positiva, algum modelo, algum estudo de caso. Nossa área, a gente trabalha muito o conhecimento das terapias e do desenvolvimento humano, estudando casos, olha o caso dela. Não é comparar, gente, mas estudo de caso, veja tal vida, veja tal casa. Olha, está acontecendo isso comigo, mas começar a olhar além do que está acontecendo comigo, porque existe uma mão muito grande que às vezes enxerga lá de cima para onde o teu riacho vai dar e você não. Aí você segura na pedra, se segura na pedra e acaba que se descesse o riacho natural do fluxo das coisas, quem sabe com maturidade, autoconhecimento e com o tempo também, a gente fala, bom, se não era para ser, não era para ser, e aí você vai soltando de uma forma muito mais condizente com equilíbrio emocional mesmo, confiança no plano maior, né? Saber que as mudanças são naturais para o desenvolvimento e para o grande desenvolvimento não há como freá-las. A gente está agora num calor excessivo do verão, daqui a pouco já troca de estação. Então, todas essas questões são para como que a gente fala, como que eu estou reagindo perante a mudança? Não é a mudança em si que importa, é como tem sido a minha postura, como que eu posso melhorar, afinar, parar. E aí volta para sempre o nosso tema do autoconhecimento, né? Sim. Que inclusive esse ano, pessoal, está abrindo 2 turmas de grupo de estudo lá no Grupo Oriente, no Oriente Terapias Integradas, tá? Vai ser na segundas e terças. Segundas e terças. Então, quem quiser sair do... Já vai lá na ampliar copa de a leite, já consciência. compra um caderninho, já, né? Vai ser muito... É o caderninho do aprendizado. o caderninho. tem E que é ter assim, ó, caderno. muito importante, porque é um conhecimento onde faz com que você busque a si mesmo através daquele conhecimento, que eu acredito que seja o foco da vida, né, cara? Porque a gente está fazendo o que aqui? Um planetinho, uma galáxia entre milhões de outras. Qual é o propósito? Acho que vai, né?
Vai muito mais além, então. É só influenciar, é só ganhar dinheiro. Se permitir, exato. né? Exato. Se permitir, assim, ó, cuidar de si, querer buscar e tudo mais. A gente estava falando ali dos agitos de final de ano, que é corrida e que é um tumulto e tal. Eu consegui, eu parei, eu falei que eu só não fiz o meu banho das ervas, mas o escaldapé eu fiz. Hoje vai ser o nosso. Eu tava o ano Nós falando também desse não escaldapé, deu. né? Que nós tínhamos que fazer lá num dia no grupo, que eu cheguei a sonhar, acho que eu tava com muita dor nas pernas, que eu tinha sonhado. Eu fiz, eu parei, eu coloquei água, entende? Então, assim, às vezes no dia a dia a gente dá oportunidade para outras coisas e tal, e não faz isso. Sim. Entende? Então, por assim, nós mesmos, né? Exatamente, foi o primeiro passo. Eu falei assim, não, primeiro eu vou fazer o meu escaldapé. Eu falei assim, agora a sequência é o meu banho, entendeu? Eu vou lá, vou fazer meu chazinho, vou arrumar. Dá longe, gente, sim. Vou preparar Passar e um vou... sprayzinho, preparar entendeu? o ambiente. Isso, me permitir, me autoagradar. Por quê? Porque é assim que a gente também vai se conhecendo. Mas Sim. como que você chegou ao ponto de descobrir sobre isso? É isso que é a questão, né? Tem gente que nem se abre para descobrir sobre cuidados energéticos, o cuidado da sua energia, né? Por exemplo, a regência de 2025. Pegando toda a regência da linha dos orixás, da Umbanda, ou tirando isso da filosofias religiosas e indo para as visões astrais, astrológicas. Tem tudo um céu, um movimento e algo que, vamos dizer assim, que inclina a humanidade. Então, tem muita energia, movimentos, ações inclinando o ser humano e a humanidade a ir para determinada direção. Quando está tudo inclinando a humanidade para uma determinada direção e você está consciente disso, e esta é a direção que você concorda, pega a prancha e surfa. Mas, quando você está consciente de que a inclinação está indo para algo que você, dentro de você não sabe nem explicar o porquê, você não concorda, aí basta você aprender a desviar. Então, tudo isso, por exemplo, fazer um banho de ervas, pegar esse início de ano, fechamento de ano, início de ano, e fazer uma oração, colocar uma emanação, um projeto. Gente, a gente vai ter uma lua cheia agora, dia 29 de janeiro, especialíssima, de início de ano, que pega teus projetos e vão lá para cima. Então, os próximos movimentos agora de janeiro são para oração, são para fazer a tua listinha, para você lembrar ao longo de toda a distração que vai acontecer durante o ano, qual que é o teu foco. Exato. O ano do signo chinês da serpente de Jade. É um ano em que a pessoa que tiver muito foco, muito trabalho energético, muita espiritualidade, muita conversa com Deus, muita preservar a energia, se alimentar bem, dormir cedo, vai virar aquele velho astrólogo lá, ou a véia. Bênção. Mas assim, não percam a energia à toa nesse ano que está começando. Faz igual o gato, foca na toca lá e fica cuidando da toca. Esse ano agora de 2025 é um ano de final de ciclo, né? O ano 9, não é? Ano 9, numerologia 9. 9. Então é um ano de de encerramento de ciclo, né? Não é bem um ano de iniciar novos projetos. É um ano bem específico de encerrar na numerologia. De iniciar. Engraçado, né? Daí você acompanha o teu número pessoal, o horóscopo do dia, enfim. Isso que é autoconhecimento, é isso que é legal. Você ter muito as informações. Nessa postura, enfim, que é o que a Raquel estava falando do inclinar, né? Tá tudo favorável, então, às vezes, é aquela coisa, né? Você só vai, né? Você consegue liberar. Às vezes, quando você programa, não dá certo. Porque realmente não era para dar, enfim. Mas não desista se é algo bom. Mas o pessoal vai sentir uma mudança muito grande esse ano numa questão. Porque nós ficamos aí muito tempo sendo regidos por Sagitário. Sagitário é um planeta muito, muito conservador. Ele traz as coisas de uma forma mais quadrada. A gente viu assim o movimento do conservadorismo acordar para si mesmo, porque às vezes a gente nem sabia que era mais conservador, e nem sabia. Então a gente viu até pela regência do astro dos últimos anos.
Saindo Saturno, vai entrar Júpiter. E Júpiter, ele vem aguçando essa tua intuição, essa tua mediunidade, essa tua voz interna. Exato. Se ela está te destruindo, ela vai aumentar. Mas se ela está te orientando, te mostrando um sinalzinho, ela vai também te iluminar. Então, é um ano de muita conversa interna. Dependendo da frequência que você sintoniza, né? Dependendo do que você vai sintonizar, é o que vai acelerar. Destruição, vai Exato. acelerar. É o que vai acelerar. Assim como se você estiver sintonizando a luz, né, interior, se conectando com Deus, com o universo, com o que você acredita, isso vai se potencializar também, né? Vai sim. Então imagina, se você está se autoflagelando mentalmente, Sim. começa a frear e tratar e olhar e terapeutizar. Porque isso vai aumentar. Sim. Mas você já tem sinais, você se conhece, você sabe como que é o teu funcionamento mental. Então, se você tem tido, por exemplo, visões, eu estou vendo vultos, eu acordo de madrugada, eu estou sentindo terror noturno, meu bebê não para de chorar, tem algo, não sei o que, essas coisas esse ano tendem a estar mais em voga, em mais evidência. Então, o teu despertar de consciência, o teu despertar de jornada, de habilidades, de defesa, vão ser, para algumas pessoas, muito, muito acordados. E a gente tende a ter que fechar a mediunidade de algumas crianças e não vai mais dar. A gente vai ter que aprender a lidar. Que agora já foi, né? É Júpiter. Então, assim, é um ano muito bom para os signos do ar. Os signos do ar falam muito com Deus, o fogo também. Os signos de fogo, Sagitário, Áries e Leão. E esse pessoal aí vai sentir um canal melhor, uma conversa melhor, né? Ou, dependendo da tua rotina do dia a dia, você está bebendo muito, traindo, mentindo, enganando, devendo, cheio de dívida, a casa está imunda, não lava a louça, não toma banho. Dependendo de como que está o teu dia, isso vai estar atraindo a consequência energética para a noite, né? Então, muita higiene, muito louvor, muitos salmos, muito perdão, faz com que o campo magnético dessa pessoa vá psiquicamente afastando. Exercício, tai chi, yoga, meditação, se conectar, né? Uma das coisas que eu estava vendo na pesquisa é a pessoa que ao longo da vida praticou algum esporte. Por exemplo, eu vejo assim, uma pessoa que está perdendo hoje, ganhando amanhã, perdendo hoje, ganhando amanhã. Hoje ela está com o time que ela gosta, amanhã ela está com o time de perna de pau. Hoje ela está com o melhor jogador para ajudar a jogar com ela, amanhã ela está com o pior. Então, as crianças que crescem nessa influência do esporte, do ganhar, do perder, do coletivo, do individual, tendem a ter um jogo de maturidade emocional muito mais eficiente. Né? Agora, aquela pessoa que está sempre numa bolha, é filho único, ou não gosta de socializar, não gosta de ganhar nem perder, nem sabe como é que faz isso, porque não teve esse lúdico, não participou disso, tende a ter um engasgo maior, entra na fila para se dar mal 3 vezes. É isso, né? É a superproteção e o controle, né? Que é justamente isso que as pessoas têm que olhar. O quão controlador eu estou perante os meus filhos, ao meu trabalho, ao meu casamento, a qualquer situação, ao que eu quero. E às vezes nem sempre o que você quer é o que é para ser. Às vezes nem sempre o que você está ali no controle do teu filho vai ser o melhor para ele, né? Não na fase atual, pode ser que chegue nisso daqui a uns anos. E não é nem essa a entrega, né? Quando você fala que você confia e você entrega, você tem que confiar e entregar. Você está tentando ter o controle. Você não está confiando. Porém, se for da minha vontade, entendeu? Não é a sua. Que seja feita a sua vontade. Na verdade, é a minha, mas... Que seja feita a sua vontade, mas que se ela coincidir com a minha... Vamos mandar um oi pro pessoal que está com a gente, que é um beijo para Selene. Beijo, Selene. Estava assistindo a gente aqui pelo Facebook. A minha irmã que está aqui também com a gente. Quem mais está ali no YouTube? Pessoal, vocês têm algum depoimento sobre mudanças, o quanto foi bom, o quanto não aconteceu ou se aconteceu? A Renata tinha dito que ela adora mudanças. Eu também, eu gosto muito de mudanças, mas realmente... Tem pessoas que têm a necessidade, por exemplo, outra mudança de tipo, dentro de casa, tá sempre, entendeu? A cada tanto tempo, vamos dar uma mudada aqui. Eu sou dessas. E tem pessoas que já não, que já gostam, né? É assim, ficou assim. Móveis planejados. Isso, entendeu? Não tira do lugar. Tira
tira do lugar, não mexe. Então, eu assim, se for tapete, não tire do lugar. Uma cama, guarda-roupa, essas coisas, pode mexer. Mas tapete é uma coisa que me dá um nervoso, tem que estar... Eu também gosto bastante de mudança, de fazer mudança, de organizar mudança, de estar em mudança. Eu tinha um amigo que falava que eu era louca dos processos. Ai, mana, como é que você tá? Tô nos processos, né? Louca do processo, sempre em constante mudança. Porque assim é pra mim, né? O autoconhecimento, a mudança. E seja isso, seja uma mudança de consciência de algo que eu preciso aprender comigo mesmo, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, uma mudança na própria casa. Exatamente. Né? Então, a mudança é muito, muito, muito... Ela movimenta, né? Ela faz com que você se mexa, com que você tenha percepções, porque se você fica sempre naquilo, sempre vou do trabalho para casa, não sei o quê, não muda nada, não faz nada. Atrofia, exatamente. Tipo assim, nenhum movimento, nenhum exercício, seja ele movimentando o corpo, ou aqui, ou o coração, né? É por isso que, assim, é o abrir a janela, é o tirar o pó, é o colocar algo, a flor, enfim, sabe? Ter essa... Embelezar, né? Isso é o limpar o armário, doar a roupa antiga. Esse tipo de coisa, é nova energia de coisa, né? Novas energias, então precisa também. Aí vai trocar as mesas de lugar, coloca uma mesa, a Amanda vem enche o saco para colocar outra mesa. Muda e fica mudo, né? Tipo, muda aí, ó. Não. Legal, né, gente? Mas é bom. E aí, a questão pessoal, assim, sobre uma grande mudança que cada uma de nós possa já ter enfrentado, como que a gente lidou com isso? Você lembra, Simone, de alguma grande mudança? Eu tive várias. Quer citar algumas? Tive várias. Eu tive... A minha primeira maior mudança foi quando eu... Assim, a gente sempre mudou bastante, mas quando eu fui morar longe dos meus pais. Eu tinha uma mentalidade e, para mim, foi ótimo. Assim, eu cresci muito, aprendi muito, morei, né, numa cidade, uma praia. Eu gosto de ir na praia para passear, para morar, não. Entende? Então, assim, foi uma experiência, não, verdade, foi um aprendizado e tal. Mas, assim... Todas as vezes que eu precisei mudar novamente, eu entrei em colapso, né? Então, assim, eu tive sintomas, eu fiquei muito ruim, porque na época ainda não tinha todo esse conhecimento. Hoje em dia eu já faço uma leitura, o que está acontecendo? O que deu, pesada? Então, assim, a primeira esses vez sintomas, eu tive isso. Legal, quais foram os sintomas, assim? Para mim foi alimentação, não conseguia comer, e se comia passava mal, e dor na coluna. Que na nova medicina é desvalorização. Sim. Então, era aquilo que eu não conseguia engolir mais e eu me sentia com aquilo desvalorizada, né? E aí, quando eu estava em Beltrão, eu também passei exatamente pelo mesmo processo, né? Problema de estômago, coluna. Então, assim, parecia aquela senhorinha com sacolinha de remédio, né? Daí tomava um remédio antes de comer para não doer, depois que comia tinha que tomar outro para doer, e coluna. Sempre nessas duas. Também, sempre. Que daí, sempre o movimento da coluna. E aí foi o que me fez descobrir a micro, enfim, e tudo mais, né? E a outra grande, né, teve a perda do meu pai e tudo mais, que eu precisei a lidar com... Do meu pai eu tive perda de olfato. Farejar o perigo, né? Perdi o olfato e tratei com acupuntura. Não foi a Covid? Não, porque não, foi não era, bem nem antes, era, nem uns época, né? quase 9 anos atrás, então não tinha. Foi a perda de olfato, que eu lembro, assim. E o que é isso na microfisioterapia? Olfato é farejar o perigo. Então você não quis mais farejar? Eu não farejei, né? Apesar de saber, enfim, eu estava longe. Então, como você eu fiquei... viajou bem eu estava longe, então eu recebi a notícia e daí a gente veio. Então, eu não consegui farejar isso a tempo, não consegui me despedir, enfim, né? E a do Noah, né? Do Noah foi, né, bem desafiador, apesar de... Quem é o Noah? Tem gente que não sabe. O Noah é o meu filho de 3 anos, quase 4 em março. Apesar de eu, né, ter inconscientemente um projeto de um dia ser mãe, ele veio não no meu controle. No meu controle. Entendeu? Ele veio fora do meu controle. Mas tá tudo certo.
Mas os meus sintomas, assim, de desvalorização, normalmente é quando eu não consigo mais digerir. Então, aí o meu... E, assim, depois que saí, nunca mais tive problema de estômago, de coluna, nada. Então, foi bem... Interessante, né? Não foi algo medicamentoso. A virose de todo dia aí. Era a bactéria. A bactéria no estômago. Na minha época, era a bactéria que era famosa. Tá, aí você tratou com consciência também, com conversa, com terapia falada ou só com medicação? Na época, em Santa Catarina, eu vim embora, né? Aí eu vim embora, assim, para ser o que eu tivesse que ser, entendeu? Porque tinha lá o espaço, a clínica, enfim, mas eu falei assim, eu vou porque não aguento mais e vim embora. Daí se tivesse que ir trabalhar numa loja ou qualquer outra coisa, não tinha problema, mas eu só não queria mais ficar lá. E aí passou tudo. Cheguei aqui, eu já não tinha mais nada, entendeu? Eu sei que é o processo de desligar. Desligou, pronto. Mas eu cheguei a ter que ir para o hospital, enfim, porque eu estava muito ruim. É nítido que é físico. Não tem como a gente saber que não é físico. Isso. Aí, né, perdão mesmo. Continuei na dermato, enfim, daí estava, né, financeiramente bem, ali em Beltrão e tudo mais, mas o emocionalmente já estava batendo fazia tempo. E aí foi quando eu decidi fazer o curso da micro, daí que eu me encontrei, enfim. Mas aí vinha mais aquela, né? Tem que sair dali, como que eu vou sair agora? E agora, né? É a zona de conforto. Financeiro estava legal, mas o emocional ia contra quem eu realmente era. Então, os mesmos sintomas. Cheguei a tratar? Cheguei, porque daí eu comecei a ficar ruim, também precisei ir para o hospital, porque eu precisava trabalhar, então eu tinha que tratar o físico, né? E aí, depois que eu fiz a formação, eu saí, pronto, pedi a conta também, fiz da mesma forma, só tô indo, então, tchau. Nossa, e pra mim, o louco é que pra mim, era mais desafiador o voltar do que o ir embora. Ah, não, pra mim... Antes era mais desafiador o ter que voltar. Pra mim, eu sofria mais, eu tinha um processo mais forte, mais longo. Não, né? eu tinha aquela questão assim, ó, de ai, meu Deus, né? Me formei, o que meu pai e minha mãe vão pensar, não ter do que voltar para casa de novo, e nananã. Mas, entende? Tipo, não era maior do que eu estava, a dor da frustração comigo mesma, enfim. Então, tipo, não dava mais. E aí, mas assim, era chegar na tampa, entendeu? E aí, agora não mais. Agora eu vou sentindo e vou observando. Só que precisou de tudo isso para mim. Pra gente ter buscar, consciência. Exatamente. Olhar para mim, estudar. Quanto mais eu fui estudando, mais eu fui me entendendo. Muitas vezes me deixei também, claro. Aí a gente vai buscar amiguinha. Para poder, né, dar uma mexida aqui. Mas que eu não consigo sozinha. Né? E é assim. Eu acho que a minha primeira mudança total de vida, e que ali que começou a mudança de consciência, foi também com o nascimento do João, que foi o mais forte, assim. Porque eu fui embora nova para estudar em Curitiba e tal, mas eu não tinha consciência de nada, era uma criança, então nem de consciência nem das consequências dos meus atos, enfim, jovens. E eu acho que acho que quando o João veio, foi a primeira, tipo, a corda. Eu sempre parece que eu tive, tipo, a corda, sabe? Surgiu uma coisa assim. Então, foi o começo para mim, foi ali mesmo com o nascimento do João, né? Aí, depois de um tempo, que daí foi a primeira vez que eu fui embora também, tive outros desafios, mas eu acho que eu sempre tive uma intimidade muito grande com os meus anjos, assim, mesmo eu não tendo consciência disso, assim, bem firme, uma né? Uma coisa que eu tenho plena, assim, é essa questão, a minha fé, porque... ela guia. Isso, porque senão, assim, em vários momentos, entende? Assim, a minha ida foi num momento bem delicado da minha irmã, assim, a gente era bem apegada, então, assim, tinha muito isso, a gente conversava muito, mas tinha muito essas perguntas, mas e por quê? E por que está sendo assim, entendeu? Tipo, sabe? Os questionamentos, isso, né? Eles mas ao mesmo vem, tempo, né? daí vinha, não, então tá, então, se é... Tudo bem, não vou questionar mais. Eu vou continuar fazendo e vai. Só vai, né? Então, sempre... porque eu sempre fui muito assim, ó, não é o ir na igreja, o ir... para mim é muito mais essa confiança, sabe? Eu realmente creio. Então, é isso. Isso eu não perco. Não, entende? Então, assim...
pode doer, pode ser difícil, mas é a jornada. Então, E para você, amiga, qual foi assim? Quando a gente já está de uma certa posição olhando para o passado, a gente percebe assim que todos passam por vários e vários degraus e percepções e às vezes a gente tem que a única dica que eu posso deixar assim em relação à postura, que até eu vejo que foi o que me norteou, foi sempre que houvesse algo necessário que estabeleceria uma grande mudança, envolveria ou algo interno pequeno ou algo externo grande, a primeira coisa que eu escuto dentro de mim é assim, ó, não encare isso de uma forma negativa. Sim. Parece que vem assim essa voz dizendo assim, em algum aspecto Legal. isso vai ser bom. Sim. Em algum aspecto lá na frente você vai ver o quanto isso foi positivo. Então, antes de eu paralisar, sabe, perante várias situações, o filho se machucou, tá sangrando, tem mudança, tem a perda do pai, divórcio, separação, mudança de país, mudança de cidade. Tem uma coisa que nunca mudou em mim, foi exatamente isso que você estava mencionando agora. Essa paz que guia, essa situação que, por um lado, vai me trazer o que há de positivo para o maior número de pessoas e para mim. Enfim, lá na frente eu vou entender. Então, agora eu não estou entendendo, mas eu creio, né? Mas uma dica que eu usei para mim, que eu escuto em mim, assim, sabe? Sempre foi, para, pelo menos não encare isso de uma forma negativa. E é uma coisa que vem muito forte, assim, como se fosse até uma voz amorosa feminina interna, assim, sabe? Tipo, e aí nisso eu vou me acalmando e vou procurando resolver, conviver, seja lá com o que for, buscando pesquisar, buscando ler, buscando ver artigos científicos, porque qualquer pesquisa científica hoje que fale sobre as mudanças, todos apontam que para a humanidade é muito desconfortável. Sim. A gente prefere ficar não vamos dizer zona do conforto, gente, porque não é zona de conforto. Em muitos momentos a gente está confortável. Às vezes a gente está sofrendo ali, exato. Então eu não gosto muito dessa, mas que é um comportamento natural do ser humano. Ele ter aversão às mudanças é natural. Aí um papo como esse, um pod como esse, uma palestra lá, outro filósofo aqui, uma técnica terapêutica ali, vão trazendo para a gente, pelo menos um respira. Pode ser que agora você não esteja entendendo, não faz sentido nenhum, mas encare de forma positiva, pelo menos. Isso já traz, pelo menos, um campo de... Vamos ver o lado bom antes de... positiva. Ver o lado bom antes de desabar, né? Porque, às vezes, a hora que deu, não saiu como você espera, aí, tipo, tudo desaba, daí se foi. Daí você não consegue mais recuperar, você não consegue mais voltar, porque você se enfiou naquele limbo, naquela... né? Vai ter que se transformar. Exato. E você sabe que normalmente as pessoas, elas sabem que, tipo, chegou a hora de mudar de emprego, chegou a hora de... Elas já vão sentindo. Tem elas, no coração. Isso, elas já sabem. Porque está acontecendo alguma coisa que eu estou ficando incomodada, ou porque realmente chegou o momento, enfim... Sabe, de alguma forma sabe. Mas é aí que vem aquele medinho, mesmo que seja por algo melhor, mesmo que seja por algo bom, entendeu? Lembrei da frase de Freud, né? Seja inteiramente honesto contigo, mesmo que isso seja sempre um exercício. Então, às vezes a gente... Freud falava isso sempre, né? Que você tem que buscar ser sincero consigo mesmo, não para valer... Não porque é para valer, comece a exercitar isso com você. Sim. É um exercício, você vai tendo uma musculatura de ouvir a si mesmo, não no sentido egoísta, mas no sentido de, por exemplo, estou aqui fazendo estética, estou ganhando muito dinheiro, que legal. E aí? Mas eu não estou sendo honesta comigo. Então, daí um exercíciozinho. Então eu vou fazer um exercício, vou fazer uma busca pela nova medicina germânica. Foi um exercício ali, você se descobriu que você foi exercitar uma experimentação, e é uma experimentação, não é uma mudança rápida, a gente vai experimentar um pouquinho aqui, é que nem aprender a comer sushi, né? Come um pouquinho, depois
Vai devagarinho, para qualquer coisa, na verdade. Você vai dando salpicadas não é da noite. familiaridade. Que é exatamente isso. As pessoas não podem achar que também é da noite para o dia. Mas façam atividade física, gente. Mas porque isso também traz E uma coisa autoconhecimento. muito importante que eu aprendi nos últimos tempos e que recebi um conselho de uma velha amiga querida, essa dali. Essa aqui? Essa dali, ó. Que é para sermos como a flecha, né? Às vezes, para a gente ir mais adiante, a gente precisa realmente dar um passo para trás, pegar o impulso, para depois você seguir na direção certa, né? É o repesar. Então, isso também não é um problema. Não é um problema quando, né? Porque daí a gente, ai meu Deus, tem que eu dar não uma fa-. freada E primeiro. talvez era isso que eu tinha tanto medo do processo da volta. Como se eu estivesse voltando, eu tinha fracassado. E bem pelo contrário, eu nunca fracassei voltando. Na verdade, aquilo demonstrava ainda mais o meu autoconhecimento, a minha força e a minha coragem, né, de fazer o caminho E tu de volta volta. para onde? Porque o rio já não é mais o mesmo. Exatamente. A Não é cidade a já não é Volta mais a já mesma. não é... Nada é mais o mesmo. Não tem volta. Não é Exato. igual era, não adianta. Exatamente. Gente, E- porque assim, como a gente tem uma visão cíclica das coisas e não retamente linear, quando você avança e você retorna, você está vendo de uma forma linear. Exato. Mas é tão cíclico que é natural o retorno para revisar, para restabelecer, para reconcretizar ou para descartar oficialmente algo. Sabe aquele namoradinho que você volta para ter certeza que você nunca mais tem que voltar? Não é o mesmo. Não é bem voltar, tá, gente? É um ciclo que você precisa realmente perceber para poder soltar. Exato. Então, o voltar jamais é voltar, porque você vai estar como uma escada caracol que está lá no segundo andar, ela está exatamente em cima do primeiro andar, só que num nível de maturidade maior, de percepção maior. Sim. Mas eu gostei disso que você falou, porque a dificuldade é tanto de ir Exato. quanto de retornar. De retornar, né? exato. Então, Mas realmente- era mais o retorno em função, né, de assim, ai meu Deus, mas agora eu fracassei, porque eu não continuei seguindo e indo. Quem disse? Nossa, eu acho que é Na verdade, vencer. é a coragem e a força de enfrentar, de você fazer diferente agora, porque realmente o rio ele vai em direção ao oceano, em direção ao sonho, né? Então ele só segue. Sim. Então não foi porque eu voltei que eu não continuo seguindo. Aí que tá. Depois que eu voltei, a potência se tornou ainda maior para comigo mesma para seguir, né? Quando você fortalece as tuas raízes, é isso que é louco, né? Porque a gente tem que entender que a gente precisa fortalecer as raízes. Todas as árvores, elas fortalecem as raízes para daí crescerem fortes, né? Saudáveis. Agora, quando você já, né? Tipo assim, você sai e não percebe as tuas raízes, você cresce fraquinha, né? não tem nutrição. Não tem E uma nutrição, forma não de tem... perceber isso É. é o ir. Exato. Porque Tem quando a que gente ir. vai, a Tem que gente entende, a gente sente, a gente realmente valoriza, né? Exato. Então, assim, o estar longe é muito importante também. Então, a gente vem uma pessoa totalmente diferente, com uma experiência diferente, e quem está aqui também nos recebe de uma maneira diferente, né? Tudo mudou. Tudo, né? Nem Maravilhoso. cabe mais no mesmo sapato, nem cabe mais na mesma roupa. Olha só Qual que é aqui, a- ó, só um recadinho aqui, ó, o Zalta tá falando aqui, ó, amanhã estreia a nova temporada do Fica Suci. Aê, acompanha o Ih! pessoal do Fica Suci daqui no Black Nossos Box. companheiros do Black 19 Box. horas, lá no YouTube da Rádio Vizinhança FM, gente. Uhum. Viu, gente? E o medo da mudança? Conhece o nome? Curiosidades agora. Não. Vai, Conta. fala aí. Ó. Gente, olha que legal, que a pessoa tem fobia para tudo, né? E a fobia da mudança, a incapacidade de aceitar a transformação, se chama metatesiofobia. Metatesiofobia, meta de Nossa. mudar, de transformar, né? Meta de alterar, mudar. Fobia de medo. Vocês conheciam esse termo? Não Não. conhecia. Muito legal. Metatesiofobia. Eu adoro essas curiosidades, né? Sim. E tem gente que carrega, viu? Tem. Gente que carrega no sangue, né? Nossa, honra, né? Até aí entra até na constelação, né? Até na parte sistêmica, né? De você honrar. Às vezes você tem até o impulso de ir, Você quer? mas você quer,
mas você honra os que não conseguiram dar o passo para ir, ou tiveram medo, experiência ou de fato ruim. algo aconteceu ruim para não seguir, né, seguir o caminho, né? E isso é muito comum sistemicamente, Isso, porque olha quantos pegaram navios e ficaram, Não enfim, retornaram, exatamente. morreram. Então, existem essas histórias, né, no na nossa hierarquia familiar, e que é muito comum, né? Sim. Então, às Por vezes isso- uma mãe que teve um parto ruim antes, né, uma perca, enfim, quando vai ter o segundo, traz isso também. Então, para aquela criança, já vem com essa dificuldade de vários tipos de mudança. Também pode ser, né? Foi Por algo isso a importância, vivenciado. né, de olhar para as suas raízes, de fazer, né, sabe, a constelação, fazer os movimentos sistêmicos, os de terapia, o do autoconhecimento, né, para entender o que estamos fazendo aqui, qual é a direção, e também olhar e honrar os nossos ancestrais, né, para a gente conseguir seguir e principalmente liberar os nossos descendentes para seguirem livres, né, e poder fazer algo de bom com a vida deles. Então, nossa, olhar as raízes é primordial, né? Eu Pra gosto seguir. de encarar, quando a gente fala em mudança espacial, negócio de físico, né? Mudar de roupa, mudar de casa, mudar. Aí tudo bem, aí vem esse mutatio, né? Do latim mudar, mutação, Sim. mudar. Mas a mudança interna, a gente não fala muito em mudar internamente, a gente fala em transformar, né? A gente fala em se desenvolver. Sim. Tá? Então, quando a gente está buscando essa transformação interna, a gente vai estar, sim, perante várias mudanças de paradigmas, crenças, posturas mentais, posturas filosóficas, ideológicas, religiosas. E é natural que a gente consiga ter esse processo de mutação, né? Velha música do Raul Seixas, porque é mais flexível, mais volátil, mais fácil de você buscar, além da físico-metafísico, certezas do teu coração, da tua alma, do teu anjo da guarda, se você também se percebe em transformação constante, em desenvolvimento constante, em adaptação constante, né? Como a gente estava falando, como que adapta um casal agora com um bebê? Como que adapta, por exemplo, uma escola nova ou uma viúva que sempre é no mercado com o marido e agora não... Aí é uma questão de ir percebendo essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa noção de que é necessário seguir, que é necessário perseverar, que é necessário, não no sentido de se sacrificar, mas maturidade gera na gente muita responsabilidade. Então, perante as mudanças, transformações, como que está o teu nível de consciência, que idade você está. Não dá para todo mundo ter a mesma resposta perante as situações. Sim. Né? Então, a gente vai ver essa relatividade muito grande perante um tema que parece simples de lidar, mas não é. A gente está o tempo todo em mudança, em desenvolvimento, em transformação, tanto de forma interna quanto interna. E o meu pai tinha sempre uma frase assim, que não adianta crescer só, sem se desenvolver também. Então, crescer, sempre o pé vai crescer. Se você não puder comprar um sapato maior cada vez que o teu pé cresce, você está crescendo. Você está mudando. Literalmente, teu pé estava num tamanho, agora ele está no outro. É um exemplo simples. Sim. Mudar não vai dar para frear. Mas e a transformação e o desenvolvimento durante esse processo? O filósofo tal, a pegada tal, a terapia tal. É isso que a gente traz aqui, né? Que a gente pode ter mecanismos subjetivos, particulares, teóricos e também práticos, de que filosofar sobre isso não gera em lugar nenhum, não leva a lugar nenhum, é uma falácia. Então a gente gostaria de sair com conclusão de tudo quanto é lugar, né? Quero uma conclusão pronta num quadrado. Ixi, elas estão falando, não estão concluindo coisa nenhuma. Isso é exatamente isso. Você tem que ter uma elasticidade consciencial para não sair concluindo e enquadrando as coisas muito rapidamente, porque você vai precisar se transformar daquilo logo ali na frente. E olha só, né? Porque e aí que tá, ninguém tá atrasado ou adiantado para nada, né? Cada um está no seu movimento, na sua transformação, né? Exato. Mas a importância de seguir. Sim. Mudar, beleza. E a transformação? E a desenvolvimento? transformação, exatamente. É mais ou menos aí, né, que a gente...
E para cada um vai ser sempre diferente, porque cada ser humano é único. Não tem Exato. como a gente igualar, por isso que não tem como tratar ninguém da mesma porque assim, forma e ninguém vai pensar da Simone, mesma me ajude forma. com esse processo. Tem coisa que você vai ter que se responder. Por exemplo, tô com sede, Simone está com sede. Se ela não cuidar dessa sede, eu não posso fazer isso por ela. Exato. Então, Exato. tem muita coisa que eu posso fazer por você, teu terapeuta, teu remédio, tua oração, tudo isso vai ser feito de forma, até um certo ponto, de forma externa por você. Mas a tua sede, eu não posso tomar a água por você. Eu não posso lá fazer o seu xixi por você. Então, tem muito processo, virada de chave, que é de autorregulação, que é de suma importância que você que você atravesse por isso. E que você queira, né? Senão, Querer, É exatamente. nossa responsabilidade, tem né? pessoas que não A querem. gente não tem que ficar jogando sempre a responsabilidade, porque isso acontece Não também. quer porque não fez a pesquisa. Exato. É. A gente Tá joga a ignorante. responsabilidade pro outro ainda por cima, né? Não, a culpa é sua, porque eu não É. fiz isso, ou não fui, Ou ou não não aconteceu voltei, ou não assim, ou não aconteceu, foi. porque a culpa é sua. Cara, Muito você tá legal. apontando um dedo ali, tem 3 apontando pra sua cara, né? Acorda, piazada. Vamos, time. Mudem, mas também se transformem, mas também amadureçam. E encarem de forma positiva, porque existe sim algo que é para você chegar, algum local que é para você estar internamente e externamente. E Vamos agradecer aos nossos queridíssimos. a Simone vai ficar com a minha listinha hoje. Vai, Livraria e papelaria Copo de Leite, um universo particular em livros, papelaria e presentes. Pessoal, quem já comprou o Chegou. material dos filhos? Tá chegando a Não vai hora. para a praia antes de pagar o IPVA, IPTU, E os escolar. materiais escolares. Por E favor. uniforme. Tem uniforme ainda. Oriente terapias integrativas, quando a consciência desperta, orientações são necessárias. Esse ano ainda mais, galera. Então acompanha lá no Exatamente. Instagram do Oriente, tá? A programação do grupo de estudo, das Dos aulas, dos cursos. cursos, dos workshops, que vai estar bem legal. Para quem vai começar a sua transformação interna, eu acho que... É o momento. Nossa, e é Esse uma ano vai tá faculdade, bombando, hein? né? É o Esse lugar. ano já vai começar logo com o curso aí também da Daiane. Dia aí. 31, 1º e 2 de dois. fevereiro já tem o DNA básico da Daiane Provin. Logo depois já inicia as práticas de Tai Chi. E o yoga já vai começar essa semana que vem. E depois a gente já começa com a segunda-feira dourada. Na primeira segunda-feira do mês, de cada mês, portas abertas para um movimento fraterno. E aí nas segundas-feiras, que não são a primeira do mês, começa um novo percurso de estudos iniciáticos. Você que quer começar do zero, não sabe a diferença de anjo da guarda, de mentor, de aura, Corpos de corpo sutis. astral, não sabe o que é sonho lúcido ou projeção astral, nem sabe se tem chakras ou guia, mentor espiritual. Para você que está começando o seu despertar, quer uma companhia, quer um grupo de estudos, contem com a gente, vai ser nas segundas-feiras, é anual, é uma turma por ano, é um percurso de um ano de encontros, vale muito a pena, é incrível, não é de forma online, muitas pessoas pedem para mim, manda o link, deixa eu fazer online. O que acontece nesses grupos é tão natural que não tem internet, Wi-Fi, não tem nada disso. Porque Então, interfere também, né? é uma imersão muito bonita, especial. Aproveitem. E daí, nas terças-feiras, o pessoal que estava esse ano no percurso de estudos iniciáticos passa para o novo módulo, que é o grupo de estudos avançados. Então, são 2 anos de imersão, se for para falar bem a verdade, o primeiro ano inteirinho do percurso iniciático, o ano seguinte é um ano inteirinho do desenvolvimento mais avançado. Qual tá? que é o WhatsApp lá do grupo do Oriente Terapias? 999-23-6438. Lá o WhatsApp, galera. Fala com a Fábio lá, ela passa todas as informações. Vamos agradecer então também a Sigma 3, simplesmente tudo em comunicação.
Sigma também tem os lasers, faz os adesivos das crianças, a mãe preocupada que não fez nada ainda do filho, para etiquetar, né, pessoal? Porque, né, tudo se perde, mesmo com a etiqueta. O jingle deles é muito bom. Sigma 3, tudo em comunicação. Eu escutei, antes Sigma de ser lançado. Adorei o jingle. E o estúdio de danças de Anne Belé, quem não gosta de academia também pode dançar, gente. Nossa. É uma super mega power opção. O balé adulto, segundas e terças à noite, bem legal. Eu acho que as terças e quartas, na verdade. Quem diz que tem que começar na infância, né? Balé adulto. Boa. Vamos agradecer também a nossa querida Lon, a magia das plantas em todas as suas formas. Inclusive, começando o ano, galera, sprays. No próximo pod eu vou trazer os banhos de ervas, os escalda-pés também, para mostrar para vocês que a gente fala e nunca traz, né? Xaropes também para essas mudanças, ar-condicionado, calor, ar-condicionado, calor. Eu fiz uma... Como é que chama quando um vidente fala antes da hora que vai acontecer? A previsão? Uma previsão para 2025 para Lon. É verdade, ela falou. Eu falei hoje de manhã para Mana, eu tô vendo assim, ó, xarope para dengue. Xarope. Xarope para tosse, xarope para covid, xarope para todas aquelas mentiraiadas que vão vir dizer para nós que é para nós cuidar. Ai. Controladores sem controle. Nós vamos fazer um podcast só das teorias de conspiração. Vamos. Vai ser lindo. A Clínica Lavi. Agradecemos também, agradecemos a CCR, vestindo você há 33 anos. E a nós? Vida Natural, nós também. A Vida Natural, a saúde mais perto de você, também há 32 anos aqui na cidade, tá? Pessoal, lá tem vários produtos muito legais, suplementação, claro, indicação médica, né? Todo aquele processo, mas tem várias marcas muito legais lá na Vida Natural. E tem uma produtor que é a... Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas é uma bem conceituada. Xarope para esquecimento também, Lon. Xarope para esquecimento. Mas vale a pena, Juba tá? Eles fazem entrega dos vizinhos e região gratuito e fazem entrega também para todo o Brasil. E a Gaio Solar. E também agradecer a Neo Mobile Designer. Muito obrigado, galera. Sigam a gente no Instagram, @podetratar. E ó, um beijão para Faraó Casa e Construção, que está com a gente. Lindo que está a loja, tem muita coisa bonita. Um beijão também e gratidão para Comer Bem. A quem quer mudar a casa. Pra gente... Para quem quer mudar a casa, só voltando na Faraó, né? Gente do céu. Tá lindo. Quem quer mudar? Gente que quer mudar. Só vai. Tá muito lindo. Muito assim, lindas prático. decorações. Não é só decoração, é praticidade também. Bem bonito demais. Organizadores, organizers, personal organizers. Histéricos por ordem, limpeza e organização. Passa lá na Farol, vocês vão ver os kits, as caixas, coisa mais linda. E até umas dicas, assim, claro, eles fizeram lá para fazer, para pôr as coisas em exposição, né? Mas eu amei uma prateleira que eles fizeram aquela pendurada com as cordas. Dicas e uma decoração. Uma super dica, bem legal. E eles têm bastante conteúdo sobre isso. Ideias baratas, simples e Siga funcionais. Eles no Instagram também importante. tem vários videozinhos bem legais das meninas. Elas fazem live também, a Eliane. Um beijo, Eliane. É isso aí. E a Comer Bem, né, que eu estava falando, confeitaria inclusiva, esses cookies lindos de baunilha, de chocolate. Nossa, fofinha, né? Sem glúten, sem lactose. A gente já vai terminar o podcast, já vai provar. O pessoal aqui comeu um pouquinho antes para fazer o controle de qualidade. Verdade. Eu e o Todo Pedro. mundo bem. A Amanda e o Pedro. E uma gratidão especial ao Sicredi, que está conosco, cooperando sempre com essa visão de responsabilidade, maturidade, transformação e segurança. Faz a sua conta lá no Sicredi, chama a Simone, que é muito especial. E também uma gratidão única para a fonoaudióloga dos nossos corações, a linda e amada Maiane Martins. Muito obrigada a todos os apoiadores. Se você quer entrar em parceria com o nosso Pode Tratar, sugerir temas, sugerir encontros ou pessoas para serem convidadas, é só escrever para a gente no nosso e-mail tratarpod@gmail.com. Muito obrigada a todos por estarem conosco nessa tarde de segunda-feira, primeiro episódio de 2025, que promete. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Beijão. Fiquem com Deus.